Ok, boa noite, pessoal. Estou de volta e vou com mais calma falar de novo dos massacres na Lunda Norte, especificamente em Canfufo. E vou me basear no comunicado que se diz do Ministério do Interior. E, pronto, nós estamos habituados já, digamos, sempre que existem mortes, depois ter esses comunicados patéticos, né? Esses comunicados patéticos. O comunicado simplesmente confirma que houve efetivamente uma tragédia. Houve uma tragédia. A nossa história de Angola é uma história recente, é uma história nova, é uma história também feita de mortes. Entretanto, o próprio MPLA, que hoje, por exemplo, quando acontece, agora vai acontecer o 4 de fevereiro, há pouco tempo celebramos a Baixa de Cassange, e, portanto, se falou do massacre perpetrado pelos colonos. E então aí nessa ocasião se diz que os colonos fizeram. E no dia 4 de fevereiro, que também foi efetivamente um ato de terrorismo simples, não é isso? Querem apresentar essas pessoas como heróis, ok? E o mesmo MPLA, não é isso? Massacra pessoas, não é isso? E quer apresentar essas pessoas como criminosas, pessoas inocentes, pessoas que estão a reclamar direitos. Por quê? Existe esse movimento do protetorado Chokwe, como existe, por exemplo, outro movimento em Cabinda. Não é crime exigir autonomia. Existem muitos, é muito normal num país termos zonas autônomas, é normalíssimo. Isso não significa dividir o país. Portanto, quem pensa que ter uma zona autônoma dentro do país é divisão do país é um ignorante, é um analfabeto, é uma pessoa estúpida. Portanto, a situação de Cabinda e a situação do protetorado Chokwe são coisas que se podem resolver tranquilamente com diálogo. Mas o problema, tanto de Cabinda como do protetorado Chokwe, é a roubalheira que se faz naquele território. A Lunda Norte, todos nós conhecemos, é como Cabinda, são zonas ricas, vamos falar especificamente da Lunda, é zona rica em diamantes, mas é uma zona desgraçada. Quer dizer, roubam-se os recursos do povo, ok? Roubam-se os recursos do povo, o povo está numa miséria tremenda, não é isso? Está na miséria. Os ladrões, portanto, sediados, vamos dizer, porque o MPLA, portanto, é preciso para isso, o próprio MPLA sabe, porque vimos pelos filmes que fizeram, o Banquete, não é isso? É uma quadrilha, é uma campada de ladrões. Que, portanto, o próprio MPLA tem mostrado, através dos programas que faz na televisão, que é uma quadrilha, vamos dizer, é uma quadrilha, são ladrões. Então, ninguém, portanto, isso não estou dizendo nada de novo, porque o próprio MPLA que tem mostrado pelos vídeos, aí o banquete que fazem, portanto, que eles são uma quadrilha de ladrões. Então, acontece que as Lundas são ricas em diamante, mas o povo vive miseravelmente. No tempo colonial, eu quando estudei, portanto, eu me lembro bem que estudamos um texto que o povo não come, o povo não come algodão. Se falava da diamangue também. Quer dizer, as mesmas atrocidades, ou até piores atrocidades que o colono fazia, está a fazer o MPLA. O que quer dizer que, nesse momento, o inimigo do povo é o MPLA. Porque até aqui, por exemplo, mesmo pelo comunicado que o Ministério do Interior, está aqui o Ministério do Interior, o Comando Provincial da Lunda, aqui acusam os manifestantes de atacarem a unidade policial. Quer dizer, é uma coisa estranha. Os manifestantes, ou seja, esses inimigos, aqui podemos analisar as falsidades que têm esses 300 elementos, o que os levaria, ok, só atacar o comando da polícia para pôr uma bandeira aqui, por exemplo, o crime que se diz aqui é esse, né? Os manifestantes eram portadores de armas de fogo do tipo AKM, caçador. A única coisa, vamos dizer, tendo armas de fogo, tendo se dirigido às instalações da Esquadra Policial de Canfufo,
para a sua ocupação efetiva com respectiva à posição de uma bandeira. Quer dizer, pessoal, as pessoas não são estúpidas. Vamos ver. Quer dizer que as pessoas vão arranjar armas, não é isso? Quer dizer, as pessoas, assim, por exemplo, esses elementos do protetorado Chokwe vão arranjar armas, vão sair das casas deles para ocupar uma unidade policial para pôr uma bandeira. Isso faz sentido mesmo na cabeça de uma pessoa. O que é que leva uma pessoa a sair da casa dele e dizer que estou a ir ocupar a unidade? Qual é o objetivo de ocupar uma unidade policial? Pôr uma bandeira. Aquelas pessoas iam sacrificar a vida delas, não é isso? Para ir pôr uma bandeira numa unidade policial. Ok. E também se a polícia, né, se a polícia fosse humana, não é isso? Assim tão informada, tão inteligente, que já sabia que esses queriam ocupar a unidade policial para pôr uma bandeira. Ok, em vez de perpetrar um massacre, né, retirem-se. Deixem que esses ponham a bandeira e até o que vão fazer com aquilo. O que pessoal, o que pôr uma bandeira nisso na unidade policial quer dizer que? Quer dizer que? Na história da humanidade existe mesmo um grupo, tipo o atentado ou golpe de Estado vai acontecer só numa unidade policial, numa pequena localidade, ok? O crime máximo é colocar uma bandeira. Então essas pessoas têm que ser massacradas, mortas. E pessoal, outra coisa. Depois vou continuar a analisar esse patético comunicado. Num país decente, num país humano, num país com um governo, num país com uma liderança, nesse momento já estaria decretado um luto nacional. São muitas pessoas mortas. Aqui está a falar de 4. São mais de 18 pessoas mortas. É muita gente morta. Ok? É muita gente morta. Então, decência, educação, humanidade requer, portanto, nesse momento, o governo, ou vamos dizer, essa palhaçada que está aí, dever decretar luto nacional. É uma grande tristeza. É um momento escuro da história de Angola. E é indecente ver ainda que amanhã depois a gente aparece a querer fazer discursos públicos e dizer que estão trabalhando. Não. Pessoal do MPLA, João Lourenço, quem quer, eu estou fora, respeito a essa quadrilha zero. É mesmo uma quadrilha de assassinos e de ladrões. Porque a De Beers, que vai roubar aos diamantes, não é isso? Faz contratos com o MPLA, com o governo do MPLA, com pessoas do MPLA, porque a De Beers é uma quadrilha também de ladrões. A De Beers rouba com a conivência do governo do governo do MPLA. Porque o governo do MPLA é governo só do MPLA, não é o governo de Angola. Porque até como podem ver aqui, aqui não, se esse vamos considerar, porque 300 pessoas armadas é quase um exército, acho eu, né? Eu não sou militar. 300 pessoas armadas, como é que é? Quem sabe de exército? Como é que é composto um batalhão? Porque 300 pessoas armadas é quase um exército. Ok. Um exército vai atacar só uma unidade policial. As unidades policiais que eu conheço no país, não é isso? E depois nas províncias, são coisas ínfimas. Basta 2 pessoas para meter aquilo de joelho, não precisa 300 pessoas. São unidades desgraçadas. Não precisa 300 pessoas para atacar. E se fossem 300 pessoas armadas, não haveria aquela polícia não teria hipótese, seriam todos mortos. Portanto, é mentira, é absolutamente mentira que havia gente armada a dirigir-se para a unidade policial. É simples, em Luanda aconteceu. Quantas vezes tivemos cenas de polícia que foram mortos em Luanda? E foi preciso multidão? Não. 2 bandidos massacraram a polícia. É uma coisa que não se deseja. Mas também dizer mentiras, não. E então, aqui o que precisamos fazer é decência, chama-se educação, ser gente decente, gente com moral. Decreta-se um luto nacional.
e demita-se o governador da Lunda, o comandante da polícia, o comandante das Forças Armadas, demitir aquela gente. E depois, portanto, a De Beers, por exemplo, a liderança da De Beers, também tem que ver porque está participando na roubalheira. Ok, a De Beers está participando na roubalheira, rouba os diamantes do povo, e o povo está sem recursos, o povo vive na miséria. Vive na miséria. Ok? Então, pessoal, aqui é simplesmente analisar. Assim, o comunicado da polícia, o Comando Provincial da Lunda Norte da Polícia, vem por este meio comunicar a ocorrência de um ato de rebelião armada praticado por um grupo de aproximadamente 300 elementos, afetos ao movimento protetorado Lunda Chokwe, que teve início cerca de 4 horas desta madrugada de sábado, do dia 30 de janeiro do ano em curso, na Vila Mineira de Cafunfo, Quango. Pessoal, a gente sempre faz comparação. Vão para o site do protetorado lá do Lunda Chokwe. Quando é que começam as denúncias de prisão e de prisões de ativistas do protetorado da Lunda Chokwe? Pessoal, repito, ter zonas autônomas num país não é crime, ok? Ter zonas autônomas num país não é crime. Portanto, no futuro, a Cabinda pode ser autônomo, a Lunda Chokwe pode ser autônoma, mas não quer dizer que são outro país. Pode ser zonas autônomas, porque se nós fizermos as autarquias, por exemplo, se organizam as autarquias, se não se rouba o petróleo, porque é roubalheira, se não se rouba o petróleo de Cabinda, se não se roubam os diamantes da Lunda e aqueles recursos vão para o bem do povo, ninguém vai, o povo próprio não vai apoiar nenhum movimento de divisão, de um momento de cisão. Isto, portanto, não é admissível uma atitude desta de indiferença perante a morte de multidão de pessoas. Portanto, eu tenho informações diretamente de pessoas que estão no Cafunfo. À frente do hospital estão a dizer que tem multidão de mortos, até crianças. Tem mortos até crianças. Portanto, buril político do MPLA, senhor João Lourenço, senhor Laborinho, o ministro ele também, como esse governo é tudo uma confusão, o ministro se tem Força Armada, né, o comandante em chefe é o presidente da República. Essas atrocidades devem fazer refletir. Então, quer dizer que a nova geração tem que começar a dizer, quando dizer, ok, os nossos morreram para a independência de Angola, vamos dizer, bem feito, eram delinquentes, porque os portugueses também tinham que defender a legalidade, eles é que estavam a governar. Esse tipo de discurso que temos que chegar. Quer dizer, aqueles que morreram no passado para ditas independência, morreram à toa. Porque não se dá valor à vida das pessoas. Ok? Porque eu espero piamente que se declare um luto nacional e ouça que o governador da Lunda Norte, o comandante da polícia, estão na cadeia. E aqui diz, em resposta a tão evidente rebelião e na tentativa de dispersá-los em legítima defesa dos bens e valores do Estado democrático e do direito, resultou a morte de 4 cidadãos e 5 feridos, sendo estes já se encontram sob cuidados médicos na unidade sanitária local, onde 2 acabaram por sucumbir. A legítima defesa num Estado democrático, mas mede-se pela proporção. Não foi morto nenhum agente da polícia, mataram, então há um crime. Há crime. É um crime da polícia. Porque houve o uso desproporcionado da força. E não é verdade, porque aqui temos que ver, ok, 300 elementos, ok? Dos 300 elementos, portanto, foram mortos 6, mais ou menos, em média. E eles também desorganizados e não fizeram nenhuma vítima. Graças a Deus não fizeram uma vítima. Mas não é verdade. Às 4 horas, nenhuma unidade policial tem mais de 50 efetivos. A nossa polícia, mas tenho quase certeza disso. Ficavam a fazer 50 efetivos numa unidade policial. Portanto, aqueles até a chapada iam ser vencidos.
Portanto, esse é um comunicado patético, um comunicado mentiroso. A Polícia Nacional da Lunda Norte apela aos cidadãos em geral a não enveredar por atos de rebelião armada ou outros que representam violência e que podem e que ponham em causa a estabilidade social e pública. Não se pôs em causa a estabilidade social e pública, porque aqui não vem dizer que aquelas pessoas que vinham armadas atacaram cidadãos. Não se diz. E é absurdo dizer que as pessoas vão sair para ocupar uma unidade policial. Por que eles tinham que ocupar uma unidade policial? E por que não os deixaram ocupar primeiro? Porque numa situação de decência, se é que eles querem por bandeira, só em Angola acontece isso, dizer que um grupo rebelde, não é isso, vai diretamente para a unidade policial para pôr uma bandeira. Para quê? Pôr bandeira para quê? Em Luanda não aconteceu no bairro dos Ossos, a polícia não teve que correr. Então, isto, o que acontece? Essas mentiras criam revolta. Essas mentiras criam revolta. Essas mentiras não são aceitáveis. Ok? Essas mentiras criam revolta. Portanto, amanhã, se alguém me acusa que eu lá ataquei, e não lá ataquei mesmo, então amanhã esperamos, portanto, que esse protetorado se organize melhor e massacre aqueles tipos aí. Então isso vai ser... Pessoal, violência gera violência, não funciona. Violência gera violência, não funciona, não leva o país a lado nenhum. Esse ciclo de violência vai ser pago com muitos, vai ser pago muito mal. É muito mal, vai ser muito negativo. Então, a atitude decente, atitude ajuizada, atitude moral, neste momento, o mínimo que se pode fazer é declarar luto nacional, fazer uma investigação minuciosa e imparcial, dar nome a cada morto, dar nome a cada morto e a todos os mortos, que são muitos, e dar uma idade. E aí vamos ver qual é a verdade. Porque este comunicado é um comunicado, repito, patético, mentiroso, falso. Continuaremos a manter os cidadãos informados sempre que se afigurar necessário em obediência ao direito de informar para o bem do interesse público. O Comando Provincial da Lunda, da Polícia Nacional, apresenta sentimentos de pesar às famílias enlutadas e rápida melhora aos feridos. Ok. 300 pessoas representam uma guerra. Então, tem os mortos, tem os feridos, não tem os capturados, não capturaram nenhum. Não capturaram nenhum. Não meteram nenhum na cadeia. Manos, meus irmãos, assim não vamos a lado nenhum. Isso não é democracia. Isto não é democracia. Isto não é democracia. Isto não é humanidade. Isto não é humanidade. E, portanto, o MPLA, neste momento, o governo do MPLA, representa um perigo para a nação angolana. Portanto, é um mal a ser extirpado. É um mal a ser extirpado. Portanto, e lamentavelmente, isso, nós estamos próximos das eleições. Eu tinha, honestamente, o propósito de evitar durante este ano falar mal do MPLA, mas está decidido. O MPLA é um mal a ser extirpado, é um mal crônico, é uma coisa demoníaca, é uma coisa de demônio. Né? São demônios. Não têm sentido de humanidade, não respeitam a vida, não têm sentido de responsabilidade. Não tem sentido de responsabilidade. Então, o nosso trabalho, a nossa responsabilidade como sociedade é exatamente esta imoralidade do governo, é isso. Portanto, querem fazer resgate de valores, o primeiro resgate a fazer é expulsar todo o governo, mandar para um centro de reabilitação, um centro de... Porque isso parece gente maluca, gente sem cérebro. Gente sem cérebro. Gente sem sentimentos, gente vazia, que no lugar do coração tem um pacote de lixo. No lugar do coração tem um balde de lixo, talvez. Morrem pessoas, faz-se um comunicado banal.
A magistratura. A magistratura. Quer dizer, nós agora, portanto, queremos fazer homenagem às vítimas do 27 de maio, não é isso? E continuam a assassinar. Quer dizer, querem fazer homenagem às vítimas do conflito, entretanto, continuam a assassinar. Quer dizer, matar faz parte do DNA do MPLA. Matar faz parte do DNA do MPLA. Então, para evitar que o país continue nesse ciclo de sangue, nesse ciclo de criminalidade, aqui temos que lutar contra o MPLA, não há hipótese. Não há hipótese. Aqui tem que se lutar contra o MPLA. É uma necessidade, é um bem nacional, é uma necessidade, é uma urgência nacional, porque é uma campada de delinquentes, diabólicos, assassinos. Não tem moral, porque na realidade o comportamento de arrastar cadáver, pisar pessoas indefesas, pisar, arrastar cadáver tipo pau, pisar. Isso é diabólico, isto é diabólico. Atingimos o ponto mais baixo da civilização. Aqueles são tipo canibais, a polícia da Lunda, a polícia e o exército da Lunda, são tipo canibais. Acho que aqueles comem pessoas. Têm comportamentos canibais. Não tem nenhuma moralidade. Não tem nenhuma moralidade de pisar sobre pessoas indefesas. E depois nós queremos falar, somos uma nação de irmãos, ok? Somos um povo de irmãos assim. Quer dizer, você não olha para o teu irmão, mata, pisa. O ferido pisa no ferido. E depois faz um comunicado patético para justificar uma barbaridade. Portanto, como eu repito, o MPLA neste momento é um passivo no patrimônio, é um movimento para colocar no lixo da história de Angola. É um movimento a colocar no lixo da história de Angola. Fracassou. O MPLA é um fracasso histórico. Repito aos jovens da Lunda, quando há mortes, é preciso tomar uma posição. Não se podem aceitar mortes passivamente. Não se podem aceitar mortes passivamente. Não. Se começarmos a matar-nos, acabaremos mal. Eu repito, num país decente, num país com pessoas com moral, num país de pessoas honradas, então se declara um luto nacional. E volto a dizer, ter zonas autônomas num país, ter regiões autônomas num país não é crime. Não é crime. Ter zonas autônomas ou regiões autônomas num país não é crime. Matar pessoas é de assassinos. Roubar as riquezas de uma região e não favorecer o povo é de ladrões. E é o que acontece nas Lundas. Portanto, o povo é roubado, ok? Roubam, o governo e a De Beers, né, que as empresas de diamantes que operam lá, são ladrões, em conluio com o governo, e também, com certeza, são assassinos. Porque a criança, há pouco tempo, isso publicou-se no Jornal de Angola, foi publicado no Jornal de Angola, crianças das Lundas que vivem a recolher garrafas de plástico. Hoje, assistimos ao massacre do povo da Lunda, ao massacre do povo Chokwe. Quer dizer, nós temos um sistema de gente sem coração, de gente sem moral, de gente que não tem honra, de gente que não merece o respeito de ninguém. Porque no momento em que no Jornal de Angola saiu que as crianças da Lunda sobrevivem a recolher garrafas, se quem está no governo tivesse um piquinho de cérebro, vai se lembrar, ok, essa zona é zona de exploração diamantífera. Como é que as crianças dessa zona vivem recolhendo garrafas de plástico? Para onde é que vão as riquezas da Lunda?
Portanto, aqui entra o governo, a De Beers, okay, que é a empresa que tem o monopólio da exploração de diamante. Portanto, são todos esses assassinos. O neocolonialismo é este. E é preciso de combater o neocolonialismo com rigor. Com rigor. Com rigor, sem piedade. Sem piedade. É porque estamos a viver aqui uma imoralidade extrema. Uma imoralidade extrema. Onde a vida não é respeitada. Onde os mortos não são respeitados. São pisoteados. São arrastados tipo lenha. Terrível. Vivemos uma situação terrível. Eu espero que o governo do MPLA tenha a decência de declarar um luto nacional. É o mínimo que podem fazer. E depois tenham a decência de se demitirem. Porque são inúteis. Não prestam. Desgraçaram o país. O MPLA tem que ter certeza disso. O MPLA é uma instituição inútil em Angola. É uma instituição inútil. Uma instituição que está a desgraçar o país. Não serve. Está pior que o colono. Está pior que o governo português. Está pior. É uma questão de comparar. É uma questão de comparar simples. Ok? É uma questão de comparar. É ler a literatura. Peguem o livro de Agostinho Neto. A situação do colono para aqui piorou. E quem está lá? O MPLA. Então, quer dizer, neste momento, o inimigo de Angola é o MPLA. E claro, por isso vê aqui, aquelas 300 pessoas não atacaram nenhum cidadão, eventualmente foram atacar uma instituição do MPLA. É uma vergonha ter esses comunicados patéticos. A história vai julgar-vos sem clemência, meus senhores. A história vai julgar-vos sem clemência. Sem clemência. Não haverá clemência. Alguns deverão fugir de Angola. Alguns vão fugir de Angola. Sim, sim. E o posto coloquem na cabeça, não existem impérios eternos. O MPLA perdeu as últimas eleições, teve que roubar, vai perder as próximas eleições. Se o MPLA tentar roubar as eleições de 2002, vai ter um país desgovernado. E aí é que vamos ver as coisas. Aquelas primaveras árabes que tinham medo vão acontecer. Tenham certeza. Roubem só e vão ver o que vai acontecer. Vai acontecer. Porque estão a passar dos limites do abuso do poder. Estão a passar dos limites da imoralidade. Estão a passar dos limites daquilo que é do diabo, do demônio. Devia ser, por exemplo, isso a nível de igreja, devia se excomungar tudo que é de MPLA, devia ser, do MPLA deviam ser todos excomungados. Não devia, portanto, ser do MPLA e pertencer à igreja devia ser uma coisa proibida. Devia ser uma coisa proibida, porque é um movimento diabólico. É um movimento diabólico. É um movimento diabólico. Não há, já estamos aqui a brigar, não matem pessoas, não matem pessoas. E matam, minimizam. Então, bem feito aqueles também que morreram no passado, não é isso? É isso que vamos começar a dizer. Bem feito, os que morreram no 4 de fevereiro, é isso que vamos começar a dizer. Pessoal, precisamos de ser coerentes. 27 de maio, o Jamba. Hoje, continuamos a matar. Continuamos a fazer comunicados patéticos. Não há penitência. E o país sempre a ir para o fundo. O país sempre a ir para o fundo do túnel. E o MPLA a querer vir aqui em cima que está a fazer alguma coisa. É o mal do país. O mal do país é o MPLA. O mal do país é o MPLA. Quem quiser o contrário, mostra o contrário. Mas o mal do país é o MPLA. Portanto, pessoal, em síntese, o que eu estou a dizer aqui? Num país decente, se devia declarar um luto nacional. Num país decente, a magistratura, desse momento, devia ir para aí, dar nome a cada morto, dar uma identidade e tornar isso público. Prender os culpados e serem julgados e punidos. Isso é aquilo que se configura como crimes contra a humanidade. É isto. Crimes contra a humanidade. E o senhor João Lourenço pode ser acusado de crime contra a humanidade. Acho que era muito importante ver aqueles que entendem de direito, ver se começam a fazer processos contra esses senhores aí que não se importam com a vida das pessoas. Não se importam.
E depois, repito, ter zonas autônomas, regiões autônomas num país não é crime em parte nenhuma do planeta. Mas roubar os recursos do povo, deixar o povo na desgraça, isso é crime. Matar o povo quando o povo reclama, isto é de criminosos, isso é de ladrões, isso é de diabos, de demônios. Essa é a situação que temos. As empresas que fazem exploração de diamantíferas também são cúmplices dessas mortes. São cúmplices dessas mortes. Volta de novo o meu apelo aos jovens da Lunda Norte. A quem conhece a realidade da Lunda Norte. Informem-se, recolham a informação, guardem a informação, publiquem a informação, recolham tudo. Para que a justiça seja feita. Porque sem informação não podemos fazer justiça. Mas a verdade é que o que aconteceu na Lunda Norte é um massacre, é um dia negro na história de Angola. Um dia negro, muito negro na história de Angola. Uma mancha escura na democracia, na suposta democracia angolana, porque, como eu tenho dito, não existe democracia em Angola. E a demonstração é esta. A demonstração é esta. Então, obrigado quem me seguiu. Partilhem o vídeo. Não fiquem indiferentes ao mal. Nunca devemos ser, não devemos habituar-nos ao sofrimento nem ao mal. Não devemos habituar-nos a assistir ao mal. Não calar-nos diante do mal. Onde a morte de pessoas é uma situação extrema, então é um mal. Não se pode ficar calado. Não podemos habituar-nos ao sofrimento nem ao mal. Então, obrigado a quem me seguiu. Eu voltarei sobre este assunto. Estamos juntos.